Como 10 minutos podem mudar todo o teu dia para quem é fã de futebol. A Arsenal ganha 2-1 em St. James Park, estádio que normalmente é impossível nós ganharmos de alguma forma. Isto é o ROFC, eu sou o Rafael e vamos a mais um vídeo, estou felicíssimo. Primeiro que mais nada, vocês não têm a mínima noção do quanto eu estava aziado até ao golo do Gabriel, nem ao do Merino para o empate, porque depois do que aconteceu a semana passada com o City, que eu queria uma vitória também, e nos contentámos com um empate, esta semana, principalmente com a derrota do Liverpool, tínhamos que vencer. A verdade é essa. E para mim, aquele empate do Merino é bom, claro, é melhor ter um ponto do que perder, mas tudo o que tinha acontecido no jogo, a arbitragem em geral, não só para o lado do Arsenal, porque acho que o Arsenal foi mais prejudicado do que o Newcastle, mas acho que houve tantas coisas erradas no jogo daquele árbitro. E sinceramente é um bocado polémico um árbitro que é assumidamente fã do Liverpool apitar 66% dos jogos do Arsenal nos primeiros 6 jogos. Acho que é ridículo, sinceramente. Mas é o que é, e ao menos sacámos os 3 pontos, ok, com as dificuldades e com os cantos normais, mas a verdade é que sacámos. Vamos falar um bocadinho do jogo. Esta semana não se pode apontar ao Arteta o facto de ele ter ido ao jogo com medo ou alguma coisa assim, onde não vimos aquele meio campo de Merino, Zubimendi e Rice. Vimos finalmente o Eze como titular naquela posição número 10, como o criativo. E a verdade é que na primeira parte talvez tenha sido a melhor performance do Arsenal este ano, em termos gerais, mas acaba os 45 minutos a sair a perder 1-0, com um bom gol do Voltemade, lá está. Jogador que apesar da sua técnica, toda a gente sabe a sua altura, não é? Tem cerca de 2 metros e por mais que alguns fãs do Arsenal queiram dizer que há falta e há um empurrão nas costas do Gabriel Magalhães, isso, eu não acho que essa seja um dos erros do árbitro. Acho que é bem feito. Acho que o Gabriel Magalhães, principalmente ele, que é muito forte no jogo aéreo normalmente, deixa-se cair muito facilmente para facilitar uma falta e acaba por conceder. Além disso, também tivemos, obviamente, o passo horrível do Mosquera que dá o canto, que fez-me lembrar o Herrera, para quem for fã do Porto, há uns anos, quando manda uma bola para cantar à toa e o adversário marca um gol. E foi isso que me fez lembrar. Mas aos 45 minutos, obviamente, o Mosquera sai. Eu não sei se é só por causa do erro, acho que o erro motivou um bocado, mas acho que o Saliba, vindo de lesão, não ia aguentar uns 90 minutos contra uma equipa tão física como o Newcastle, e acho que o Arteta não queria correr esse risco. Mas o Saliba vem, e a verdade é que faz logo um erro no primeiro minuto. Felizmente o Jacob Murphy estava fora de jogo, e o Voltemade acaba também por mandar a barra de qualquer forma, mas o Saliba assustou logo naquele primeiro minuto. De qualquer forma, em termos do resto da segunda parte, eu diria que foi menos dominante, menos chances criadas, mas em geral a entrada do Odegaard muda o jogo todo. E temos que ser críticos das épocas do Odegaard passadas, principalmente a última, porque parece que não estava a crescer como jogadores como o Saka, como o Rice, como o Saliba, como o Gabriel no plantel, até parecia ao contrário. Parecia um bocado como o Martinelli, num nível menos grave, mas não tão presente nos jogos, não tão criativo como normal, e hoje ele entra e muda completamente o jogo. As substituições em geral, houve uma altura que o Arsenal está a jogar tipo, com 2 centrais, o Timber nem está a jogar central, porque o Timber, homem do jogo, by the way, apesar de não ter participação em golo, ridículo. Se não fosse o Arsenal, a vitória do Arsenal obviamente seria o Pope, teve muito bem, mas uma altura tínhamos o Timber a extremo com... eu nem me lembro bem o que é que estava a passar, porque sabia que só tínhamos o Gabriel e o Saliba atrás, com a entrada depois do Miles Lewis Kelly. Tínhamos mais um apoio, mesmo assim sabemos que o Lewis Kelly é um jogador mais ofensivo do que defensivo, mesmo estando a jogar a lateral. E achei até que o Calafiori teve um jogo fraquinho em geral, muitas dificuldades com o Jacob Murphy à toa, de todos os jogadores. Um jogador um bocado underrated. Mas temos uma altura em que estamos a jogar tipo, com 2 centrais e o resto é tudo de jogadores criativos. Tirámos o Zubimendi, tirámos o Calafiori, o Timber, apesar de ser um lateral que é muito bom defensivamente, sabemos o que ele também oferece ofensivamente. Ele não no mesmo nível do Hakimi e do Nuno Mendes, porque são os 2 melhores do mundo, mas eu diria que o Timber vem logo a seguir, e eu até falei nas minhas redes sociais que para mim, por exemplo, fazia mais sentido um Timber. Não que eu acho que ele mereça estar no top 30 da Bola de Ouro, porque não acho, mas acho que ele teria mais argumentos do que um Dumfries, fazendo aquilo que fez a certos jogadores o ano passado. Mas é um jogador ridículo. Mas pronto, o Gyökeres, apesar de não ter golos,
Acho que foi o melhor jogo que teve com a camisola do Arsenal em geral, muito presente no jogo, principalmente na primeira parte. Também houve mais exploração da equipa do Arsenal, do plantel, naquele flanco esquerdo, em meter bolas para trás da defesa para ele correr, principalmente quando tínhamos o Trossard em campo. E para as pessoas que estão a criticar o Trossard de ser titular à frente de um Martinelli, depois do Martinelli fazer os golos e tudo isso, a verdade é que o Trossard é um jogador mais criativo, é um jogador que tem no 1 para 1 em termos de drible e assim é melhor, eu acho pelo menos, e é um finalizador melhor em termos dos 90 minutos. E eu acho que o Martinelli vindo do banco contra equipas que já estão com poucas pernas e contra uma equipa do Newcastle que tinha o Livramento já cansado, que até acabou por ser lesionado. O Dan Burn não é um jogador propriamente rápido, os dois centrais, o Botman e o Malik Thiaw, não são propriamente rápidos também. O Martinelli vai ter sempre muito impacto contra essas equipas. Eu acho que aqui é um bocado de plano de jogo. Acho que contra equipas que tenham defesas muito rápidos, por exemplo, um Liverpool, acho que o Martinelli pode dar jeito. E há 2 épocas atrás o Martinelli marcou um gol no primeiro minuto ao Liverpool, por exemplo. Mas acho que num jogo destes, em que é muito físico, e não é que o Trossard seja um jogador físico, mas é um jogador mais criativo, lá está, consegue fazer um momento do nada, e é um jogador que não tem medo de correr riscos, acho que faz mais sentido. Eu já tinha dito também no último vídeo que eu continuo a não querer o Martinelli titular, porque acho que é um jogador que não tem esse impacto se os outros jogadores não estiverem minimamente cansados. Ou se não forem mesmo nada rápidos. Tipo, há certos jogadores que não conseguem lidar com o Martinelli se ele mandar a bola para a frente e correr. Mas isso não é assim tão normal nos dias de hoje. Não tens Mertesackers da vida a jogar na Premier League. E se tens, os treinadores normalmente sabem desses erros, sem ser o Ruben Amorim com o Maguire, obviamente. Mas em termos gerais foi um fim de semana incrível, não é? Perdeu o Liverpool, que é a maior conversa para o Arsenal nisto, não é? Não podia perder a oportunidade de recuperar pontos, e agora é uma diferença apenas de 2 pontos. Se o Liverpool se cai outra vez, seja com um empate, seja com uma derrota, o Arsenal pode apanhar com uma vitória, seja um empate de pontos ou seja mesmo ultrapassado. E isto é bom para a Liga em geral. Se com 6 jogos o Liverpool tivesse tipo uns 8 pontos de vantagem, era um bocado triste, principalmente com o plantel que tem e o facto de não estarem a jogar assim tão bem. Mas o Chelsea perdeu. Apesar do United eu não querer assim tão mal para eles, porque eu sinto que eles neste momento não estão numa fase em que vão lutar pelo que quer que seja. E pronto, eu tenho sempre... Não é um amor, porque eu não diria amor, não é? Mas é... Eu gosto do Ruben Amorim. Acho que é um treinador que tem as suas ideias. Obviamente não estão a correr bem na Liga Inglesa por enquanto, mas não é como se o Ruben Amorim se tivesse assumido logo no Sporting como incrível. Ele foi muito bom no Braga, por exemplo, foi muito bom no Casa Pia. Logo, por isso é que foi logo contratado para o Sporting. Mas no Sporting não foi uma coisa instantânea, foi algo que ele teve que fazer, teve que arranjar plantel para implementar as suas ideias. E para mim é um bocado triste, mas pronto, é o United. Se o United perde, não é um dia mau para mim de qualquer forma. E depois ainda tivemos noutra liga, né, na Liga Espanhola, o Atlético a espetar 5 ao Real Madrid. Portanto, eu estava feliz no sábado, muito feliz, e estava a pensar no domingo, pá, por favor, não me arruinem o dia. E o que é que aconteceu? Já estava a mandar mensagens ao pessoal aos 80 minutos, eu estou passado da cabeça, isto é absolutamente ridículo. Um jogo que finalmente jogamos decente, criamos chances, temos o domínio da bola, temos tudo, e o Pope decide ser o melhor guarda-redes do mundo até aos últimos 5 minutos. Não no gol do Merino, mas depois disso acho que o Pope teve ali muitas coisas em que está muito mal. E em 10 minutos, com o gol do Merino e depois com o do Gabriel Magalhães, o meu dia mudou. O meu fim de semana mudou todo. E passou a ser perfeito. Perderam as equipas todas que eu queria que perdessem, e do outro lado o meu clube ganhou num estádio em que nunca ganha nos últimos anos, nunca. E todos sabemos as dificuldades que é o St. James Park, seja para que clube for. Só que tu olhas para um Barcelona que foi lá há pouco tempo, e o jogo não foi fácil, não é? Na PAT Champions, mas ganhou 2-0, e nós queremos estar nesse nível. Temos que ir a estádios destes, e Anfield incluído, e temos que ganhar, pelo menos de vez em quando. Eu não posso estar o tipo, temos que ir a Anfield, temos que ir ao St. James Park, temos que ir a Old Trafford e ganhar sempre. Mas a verdade é que já tivemos esses 3 jogos esta época, estão despachados. Old Trafford, Anfield e St. James Park estão despachados, não temos que nos preocupar mais com isso para a Liga. E sacámos 6 pontos, a verdade é essa. Podia ser 9, obviamente, mas Anfield é sempre muito complicado. Eu diria que é o mais difícil dos 3 mesmo assim, não só pelo... Eu até diria que o ambiente do St. James Park é mais difícil, mas que o Liverpool tem muito melhor plantel. Não muito melhor, não é? Porque o Newcastle não tem um plantel fraco, e o Voltemade é uma boa contratação. Agora, eu não conhecia nada dele, achei o preço ridículo para um jogador que só se assumiu como titular no Stuttgart o ano passado. E assim do nada 85 milhões, mas agora olhamos para ele
para uma Premier League pode ser um jogador perfeito, principalmente para este sistema do Eddie Howe, que é um jogador que gosta assim de jogadores muito físicos, uma equipa alta. Olhamos para a equipa do Newcastle, é uma equipa fisicamente ridícula e é chato jogar contra eles, principalmente quando estás em desvantagem, porque eles não são bem tipo o City que se encostou todo a semana passada. Eles são uma equipa mais física, muito mais física, e é por isso que se torna tão complicado, porque no duelo físico com os jogadores do City, eu acredito com o Rice, eu acredito com o Merino, eu acredito que esse tipo de jogadores se vai assumir acima dos do City. Agora, quando estás-me a falar de um Dan Burn, estás-me a falar de um Joelinton, um Bruno Guimarães, um Tonali, e é mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Não é que o plantel do Newcastle seja mais difícil, mas acho que para o nosso plantel é um jogo mais difícil, porque nós em si já somos uma equipa muito defensiva e muito física. E o Newcastle acaba por ser um bocado assim também, tanto que o Newcastle tem dos piores ataques da Liga este ano, mas tem a melhor defesa connosco. Mas pronto, mais uma vez falar aqui da arbitragem, porque há lances ridículos e lá está, não é uma questão de ser ou não ser, e eu ser do Arsenal e ter que ser, é mais uma questão das dualidades que existe durante a semana, porque a verdade é que vimos no jogo entre o Manchester United e o Chelsea a semana passada, e bem, eu acho que foi bem expulso, mas o Roberto Sanchez foi expulso num lance exatamente igual, a única diferença é que é fora da área, mas é um Mbeumo vai isolado contra o guarda-redes. Ele toca na bola para passar pelo guarda-redes. O guarda-redes toca na bola, mas abarroa completamente o jogador. E naquele caso tem que ser vermelho porque é fora da área. E é um livre para o United. E é isso. E foi bem marcado, eu achei bem. Acho que todos os fãs na altura acharam bem. E agora a desculpa é para o Pope é ele tocou na bola. Mas como assim? Ele tocar na bola não faz com que ele possa abarroar os jogadores. E depois, lá está. Eu disse antes já, não é só para o lado do Arsenal que há mais coisas. Há mais, eu já vou falar mais de outros, mas a mão do Gabriel Magalhães no fim do jogo é polémico, no mínimo, e é mais uma vez em termos de validade de critérios. Ou marcam todos os jogos ou não marcam em nenhum. E o Newcastle pode-se queixar daquilo não ter sido penalti, porque a verdade é que a mão do Gabriel não está num sítio natural. Por mais que ele esteja a fazer um carrinho e ir assim com o braço para cima, possa ser natural. Mas não é. Tu podes fazer um carrinho com o braço encostado ao corpo na mesma, ou pelo menos tipo a apoiar na relva. E a verdade é que o Gabriel não fez isso. Mas pronto, obviamente, depois, se eles marcassem esse penalti, eu ia-me passar, porque não marcaram aquele na primeira parte, e são lances diferentes, mas não marcaram aquele na primeira parte e agora marcam este. E depois tens logo a seguir o Bruno Guimarães a fazer uma mão também, em que eu acho que ele tem assim a mão junto ao corpo, mas é mais ou menos assim, e a bola vem tipo, bate aqui, é polémico também. Depois tens o Gabriel Magalhães a mandar um empurrão barra... Eu não vou dizer morro porque é muito exagerado, mas é um empurrão tipo meio na cara, meio no corpo do Voltemade, que podia claramente ter levado o cartão. Tens obviamente o agarrão do Lascelles na cara do Gyökeres, que é absolutamente ridículo. Temos não sei quantos livros por marcar na primeira parte sobre o Saka, que é um jogador que acabou de vir de lesão e ainda por cima, e é aqui que eu falo de superestrelas são protegidas, mas depois há outras que não são, porque vemos um Salah, vemos um Van Dijk no Liverpool a serem absolutamente protegidos, e não lhes estou a tirar o mérito em termos de qualidade, são grandes jogadores, ícones, lendas da liga. Mas depois vemos o Saka, ele acabou de vir de lesão, está a levar pontapés, está a levar não sei o quê, e não marca nem sequer falta, nem livre não há amarelos, não há nada, num jogo que estava a ser extremamente físico e que vai sempre ser entre o Arsenal e o Newcastle, principalmente em St. James Park, em que os fãs, e crédito ao Newcastle por esse ambiente que cria sempre, são o 12º jogador do Newcastle e um jogador muito importante, a verdade é essa. Mas pronto, acho que a arbitragem é absolutamente ridícula neste jogo e o VAR adicionado a isso é horrível mesmo. 5 minutos, quando tens que tomar 5 a 10 minutos para uma decisão dessas, o VAR não tem que intervir, lamento. Não tem, por mais que mas nas regras tais, não há um erro claro. Às vezes as opiniões numa falta são meio subjetivas, o árbitro tem que ser meio subjetivo. E se o árbitro apontou o penalti ali, tinha que ser penalti. E lá está, para mim é a dualidade. Porque para mim são lances exatamente iguais. Obviamente neste caso não seria vermelho porque é dentro da área e já vais ter o castigo máximo e a chance de golo está lá na mesma, enquanto que no caso do United eles perderam uma chance clara de golo, o guarda-redes tem que ser expulso, é diferente, mas tem que haver ali falta, e se foi dentro da área é penalti, a verdade é essa. Se fosse fora da área, o Pope fez aquilo fora da área, tinha que ser cartão vermelho, é isso, para mim é isso. Mas pronto, acho que em termos gerais da performance das duas equipas, o resultado é justo. Até poderíamos discutir que o Arsenal merecia até mais do que o 2-1 e não merecia ter passado as dificuldades todas, mas no fim sabe sempre melhor. Assim um gol no último minuto para ganhar é sempre um sentimento absolutamente ridículo. Comecei aos berros aqui a ver, mandar mensagens a toda a gente, tipo,
Foi incrível, foi incrível. Mas é isso que eu tenho para falar deste jogo. Lá está, grande fim de semana para os fãs do Arsenal, para fãs do futebol que não gostem do Real Madrid também. E é isso. Vemo-nos no próximo vídeo.